Olá, turminha, boa tarde, que Deus proteja cada um de vocês. Então, hoje nós vamos ter uma aula de matemática, né? Que será corrigida na próxima segunda-feira, ok? Então, nós temos aí na página, a partir da página 106, vocês já farão os primeiros estudos, ok? Prestem bastante atenção no conteúdo da aula que começa a partir da página 106 e a partir daí já tem algumas noções de como fazer a divisibilidade, ok? Então aqui tem diversos números, lá tem vários exemplos, certo? E até chegar na atividade que será na página 111, certo? Página 111 é o exercício de hoje. Então vamos lá. Questão 1. Existem 6 números de 3 algarismos que podem ser escritos com os algarismos 2, 5 e 9. Esses 3 algarismos aqui. Então, você pode fazer 6 números utilizando somente esses 3 algarismos aqui, sem repeti-los. Você pode inverter a ordem, pode colocar primeiro o 2, depois o 5, depois o 9, da forma como está aqui, depois faz a inversão do 5 pelo 2, do 9 pelo 5, e assim você vai fazer os 6 algarismos, utilizando esses 3 números, e eles não ficarão repetidos, ou seja, o valor de cada um vai ser diferente, ok? Então, isso é o que está sendo pedido no item A, certo? Escreva esses números. Então, vocês vão deixar um espaço aqui para escrever esses números. Vamos deixar aqui 2 linhas, né? Deixar 2 linhas. No item B, quais deles são divisíveis por 2? Então, aqui vocês vão deixar 4 linhas, porque aí vocês podem querer fazer a divisão, certo? Desses valores aqui por 2 e ver qual foi o que sobrou, o resto 0. Então, lembrando que um número só é divisível por outro se o resto for 0, né? O resto da divisão der 0. Depois vem o item C. Quais deles são divisíveis por 3? Ou seja, na atividade anterior, que é o B, você vai pegar esses números, esses 6 aqui, né? Esses 6 valores, dividir por 2. Aqueles que sobrar resto 0, é o que você vai repetir aqui, certo? Você pode fazer no borrão, não tem problema. É importante que vocês façam, né? Para praticar, para aprender com a prática. Depois vocês farão a mesma coisa com o número 3, ou seja, pega os mesmos valores e divide pelo número 3. Aí depois vê quais são os valores, né? Quais são os números que são divisíveis pelo número 3. O que dividir e não sobrar, e sobrar resto 0, né? 2. O diâmetro da Terra é 12.756 quilômetros. 12.756 é divisível por... Aí você vai ter que fazer a continha, né? Pegar esse valor aqui, dividir por 2, e a resposta aqui vai ser somente ou sim ou não, certo? Por exemplo, pega esse número aqui, aí divide por 2, né? Aqui está, pega ele aqui, aí coloca 2, aí faz a divisão. Se sobrar resto 0, a resposta é sim. Se sobrar resto diferente de 0, a resposta será não, certo? Então, vocês vão fazer isso com todos os números, ou seja, divide pelo 2 no item A, né? Aí coloca sim ou não, se sobrar resto 0. Depois divide pelo 3 no item B, depois pelo 4, depois pelo 5, depois pelo 6.
depois divide pelo 8, pelo 9, pelo 10, pelo 100 e pelo número 1000, ok? Então, são aqui 10 continhas, né? Que vocês farão e só assim vocês saberão qual será a resposta, se é um sim ou se é um não, tá bom? A resposta cabe aqui na frente. Agora, é importante que vocês deixem 4 linhazinhas em cada uma, né? Para que vocês façam os cálculos, para que eu veja se realmente vocês estão aprendendo a fazer os cálculos, ou seja, fazer a divisão, tá certo? Pelo mesmo valor que tem no item. O valor será sempre esse aqui, ó. 12.756 dividido por 2, depois o mesmo valor dividido por 3, depois o mesmo 12.756 dividido por 4 e assim por diante até chegar no 1000, tá bom? Então, vamos agora para a questão de número 3, que está lá em cima, né? Não, está lá embaixo. Então, vamos a ela, que está de número 3. Observe este número. Então, nós temos aqui um número. Temos o 5, o N, o 0 e 1. Agora responda. Se você colocar 0 no lugar de N, o número será divisível por 9. Aí é só você pegar um 0 e colocar aqui. Aí vai ficar o quê? Vai ficar um 5, um 0, mais outro 0 e um 1, né? Que número é este? 5.001. 5.001. A partir daqui, você pega e arma a continha colocando o 9, ok? Faz a divisão. Se sobrar resto 0, é porque ele é divisível por 9. Aí você vai fazer a continha, deixa 4 linhazinhas, né, para fazer os cálculos. Faz a divisão. E se sobrar o resto 0, a resposta vai ser sim. Se o resto que sobrar aqui embaixo for diferente de 0, então a resposta será não. Ok? Vamos para o item B. Qual é o menor algarismo que você deve colocar no lugar de n para que esse número fique divisível por 9? Então, depois de feita a divisão, você vai saber qual é esse algarismo através do resto que sobrar aqui, certo? Através do resto que sobrar aqui. Qual é o menor algarismo que você deve colocar no lugar de n para que esse número fique divisível por 9? Então, depois que fizer a divisão aqui no item A, vocês vão só adicionar esse número, né? Adicionar ao que sobrou e ele vai ficar divisível por 9, certo? Portanto, deixa somente uma linha aqui que é só para colocar a resposta, só para colocar o número que você deve acrescentar a este, no lugar do n, né? Para saber qual o valor que será acrescentado para que esse valor fique divisível por 9, ok? Vamos agora à questão de número 4, que está lá em cima, agora sim, né? Vamos lá. Questão de número 4. Chegando, questão de número 4, aqui está. Observe o número a seguir. Mais um, né? Então, nós temos aqui 403.020, e aí falta um número aqui para completar, né?
que exatamente vai entrar aqui no lugar do N. Colocando 0 no lugar de N, o número será divisível por 3. Aí você vai pegar, colocar um 0 aqui, né, substituindo N, depois vai fazer a divisão por 3. Fazendo isso, você vai observar se sobrou o resto 0 aqui no final. No final, aqui eu estou só exemplificando, né? Então, se sobrar resto 0 aqui, a resposta é sim. Aí você coloca um sim aqui. Se o resto for diferente de 0, a resposta será não. Aí coloca aqui na frente. Ou seja, vocês irão fazer isso com cada um desses números. Faz com o 3, depois faz com 4, depois com 5, depois com 8, depois com 9 e, por último, com o número 10. Tá certo? Então, fica aqui, ó. O número será esse. 403.020, né? 403.020. Aí divide por 3, certo? Se sobrar resto 0, a resposta é sim. Depois divide por 4. Se sobrar resto 0, aí coloca sim. Se sobrar resto diferente de 0, coloca não. Ok? Então, vamos para a próxima. B. Qual é o menor algarismo que deve substituir n para que o número seja divisível por 8? Certo? Então, mais uma vez, vai depender do número que surgir aqui no final, que será o resto, né? Então, o resto que sobrar aqui, você vai somar, certo? Até obter um número que será divisível por 8. E vai continuar a divisão, certo? Depois é só colocar esse número aqui. Então, somente uma linha. Você já tem feito todas as contas aqui no item A, né? E aqui deixa uma linha só para colocar qual o valor que será acrescentado ao número para que ele fique divisível por 8. Ok? Então, vamos à questão de número 5. Usando apenas o 3 e o 0, escreva 8 números de 4 algarismos e, entre eles, identifique os que são divisíveis por 4. Então, vocês vão pegar, usando o 3 e o 0, e escrever 8 números de 4 algarismos. Lembrando que isso aqui pode haver a repetição, claro, né? Mesmo porque vocês só utilizarão esses 2 números, certo? Então, tem que ter 4 algarismos. Logicamente, se você vai formar números com 4 algarismos, apenas com 2 dígitos, aliás, com 4 dígitos, apenas com 2 números, então há a repetência de números. E mesmo porque você vai ter que escrever 8 números diferentes, mas com apenas esses 2 algarismos aqui, ok? Depois você vai identificar, né? Aqui está pedindo, atenção para o que pede cada questão. Os que são divisíveis por 4. Aí você vai pegar dos 8 que você escreveu, certo? E vai escolher somente os que são divisíveis por 4. Professor, mas como é que eu vou saber isso? Você tem que fazer a conta, né, de cada um dos valores, dividindo por 4, e depois saber quais deles sobrou o resto 0. Então, os que sobraram resto 0 vai ser os valores que vão ser escritos no item A. Então, deixa só uma linhazinha, né? Uma linhazinha no A. Vocês podem fazer a continha no borrão. É até importante que vocês enviem para mim, mesmo que não façam
ali no caderno, onde tem as questões, né? Os borrões, ou seja, as continhas que vocês fazem para que obtenha os resultados finais, certo? Não queria, se vocês não querem gastar muito o caderno, fazer um monte de contas em cada questão, então vocês podem fazer no borrão, depois só tira a foto do borrão e envia para mim. De qualquer maneira, vocês têm que fazer as contas, né? Então, é bem importante. No item B, os que são divisíveis por 8. Então, vocês vão fazer a mesma coisa. Pegar os valores, né, que vocês criaram aqui, e dividir por 8, saber quais são os divisíveis por ele. Aquele que sobrar resto zero, vocês irão repeti-los aqui. Somente aqueles em que você fizer a divisão por 8 e sobrar resto zero, certo? C. Os que são divisíveis por 1000. É a mesma coisa. Pega os números que você criou aqui, divide por 1000 e vê quais foram os que sobraram resto zero, certo? Continuando. Questão 6. Considere os números. Aí aqui nós temos 325D e 70B3, né? Vou dizer assim para ficar mais simples. Item A. Qual é o menor valor que se pode atribuir a D para que 325D seja divisível ao mesmo tempo por 2 e por 3, certo? Aí vocês vão colocar aqui através de tentativas, né? Coloca um número qualquer aqui, certo? Lembrando que tem que ser o menor possível, né? Então, vocês podem começar pelo zero, que é o menor número, né? Aí fica 3.250, aí divide por 2. Tudo bem, se for divisível por 2, mas tem que ser também pelo 3, tá certo? Tem que ser divisível pelos dois números, tanto pelo 2 e pelo 3 ao mesmo tempo. Então, você vai ter que fazer a divisão por 2, né? Do número que você vai criar aqui. E se der resto zero, você vai dividir por 3 para ver se também dá resto zero, certo? Tudo bem, se você colocar o zero e for divisível por 2 e também for por 3, então você só coloca aqui o número que você usou para colocar no lugar do D, certo? Você pode fazer isso através de tentativas, mesmo porque ninguém vai adivinhar qual será esse número. Então, você pode fazer 3.250, né? Você vai utilizar o zero. Depois, se não der, você coloca o 1, aí tenta. Depois, coloca o 2 e vai seguindo. Então, o menor possível, né? No momento em que for divisível por 2 e for divisível também por 3, aí ali você já para e coloca esse número que você usou para colocar no lugar do D aqui, certo? Importante que coloque aqui também a divisão que você fez. Então, deixa aqui 4 linhas, né? Ou então pode fazer no borrão e envia a foto do borrão, só assim eu vou saber que você realmente tentou, você realmente fez. Se não acertar, também não tem problema, mas o importante é que tente fazer, né? Só tentando que a gente aprende. E se não for possível, depois, quando eu fizer a correção, aí eu vou ver qual é a dificuldade que algum aluno teve e vou explicar bem direitinho. Aí vem o item B. Qual é o menor valor que se pode atribuir a D para que 3.200, aí vai entrar aqui o valor, né? Seja divisível por 6. A mesma coisa, né? Vocês vão
colocar aqui no lugar do D um número, o menor possível, né? Aí faz a divisão por 6. Se o número, se colocar o zero aqui, fizer a divisão e já sobrar resto zero aqui no resultado da sua divisão, então você já sabe que o número 3.250 é divisível por 6, aí já para por ali, aí já está resolvida a questão, certo? Nesse espaço aqui, né, que é de 4 linhas, eu acho que dá, ok? Depois vem o C. Qual é o menor valor que se pode atribuir a B para que aí 70B3 seja divisível por 3? Aí é a mesma coisa, vocês vão utilizar aqui o zero, né? Aí se não der, se não for divisível por 3, aí vocês vão colocar o 1 aqui no lugar do B, ok? Depois, se não der, se sobrar resto diferente de zero, aí coloca o 2 e vai tentando, até chegar a este número, certo? E a continha vocês podem fazer aqui, né? Mas a resposta principal é exatamente o número que vocês irão colocar aí no lugar do B, certo? Não esqueçam de colocar esse número, porque ele tem que entrar bem aqui no lugar do B para que seja feita a divisão. Depois vem o item D, né? Qual é o menor valor que se pode atribuir a B para que 70B3 seja divisível por 9? Aí a mesma coisa, certo? Vocês vão começar do zero, depois, se não der, bota o 1, aí depois o 2, aí vão tentando até conseguir esse número, ok? E a resposta da questão 7 é uma resposta pessoal. Aqui está. Em grupo, escolham um critério de divisibilidade diferente de 2 e façam um fluxograma dele. Então, essa questão aqui eu não vou nem colocar, não, certo? Deixar somente 6 questões, porque tem muitas continhas para que vocês façam, certo? Então, a questão de número 7 não precisa fazer, tá bom? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Qualquer dúvida, vocês irão perguntar no WhatsApp, né? Estarei respondendo e até a próxima. Um abraço, cuidem-se e fiquem com Deus.